Meus filhos me colocaram em um asilo e venderam todos os meus pertences. Da minha cadeira de rodas, em uma sala comunitária estéril, eu assistia a tudo em um tablet. Na tela, via o piano do meu falecido marido, minhas joias e, por fim, a minha casa serem leiloados. A voz do leiloeiro ecoou: vendido! A casa da família Mendes, para a senhora S. Castro. Meus filhos, Ricardo e Vanessa, brindavam com champanhe, sem notar o nome. Mal sabiam eles que, do meu lado, uma enfermeira me dava um sorriso cúmplice. Eles achavam que tinham vencido, mas o jogo estava apenas começando. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Antes daquela sala fria e do cheiro de desinfetante, meu mundo tinha outro aroma. Tinha o cheiro de bolo de fubá saindo do forno nas tardes de chuva e o perfume do jasmim que subia pela janela do meu quarto nas noites de primavera. Minha casa não era apenas uma casa. Era o mapa da minha vida, e cada cômodo guardava a memória de um amor que eu acreditava ser eterno e recíproco. Lembro-me de uma terça-feira em particular, não muito antes da tempestade. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu estava preparando um bife à parmegiana, o prato favorito de Ricardo desde que ele era um menino. A mesa estava posta para nós dois, como eu fazia toda semana, na esperança de ter algumas horas da sua atenção. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem curta, sem emoção. Mãe, surgiu um imprevisto no escritório. Não vai dar hoje. A gente se fala. Era a terceira vez consecutiva que ele cancelava. Eu suspirei, cobri a travessa com papel alumínio e guardei na geladeira. Para mais tarde, eu disse para o silêncio da cozinha, sabendo que aquele mais tarde provavelmente nunca chegaria. 2 dias depois, foi Vanessa quem ligou. Sua voz, sempre no limite entre o charme e o pânico, soava mais desesperada que o normal. Ela tinha estourado o limite do cartão de crédito em uma viagem à Europa com as amigas. As fotos que ela postava eram de hotéis luxuosos e jantares caríssimos. Pelo telefone ela choramingava sobre a vergonha que passaria se não pagasse a fatura. Mãe, você não entende a pressão, a importância de manter as aparências. Eu entendia. Entendia que minha filha media seu valor pela admiração de estranhos. Sentei-me à escrivaninha do meu falecido marido, abri o aplicativo do banco e transferi R$50 mil para a conta dela. O alívio em sua voz foi imediato, seguido por uma promessa apressada de me visitar em breve, uma promessa que, assim como o almoço de Ricardo, se perdeu no ar. Minha querida amiga e advogada, Sofia, via tudo com uma clareza que meu coração de mãe se recusava a aceitar. Durante um de nossos cafés, ela segurou minha mão sobre a mesa e me olhou com preocupação. Ela me dizia que eles estavam me usando como um caixa eletrônico sem fundo, que o amor deles parecia ter um preço. Mas eu a interrompia, defendendo minhas crias com uma lealdade cega. Eu dizia: eles só estão tentando encontrar seu caminho, Sofia. São bons filhos. Estão apenas um pouco perdidos. Ela apenas balançava a cabeça, sabendo que eu só acreditaria quando visse por mim mesma. Minha vida era um ciclo de doação. Eu era o porto seguro financeiro e emocional, sempre disponível, sempre com uma palavra de conforto ou uma solução para seus problemas. A casa que para mim era um santuário de memórias de Roberto e da infância deles, para eles era apenas um ativo, um patrimônio a ser explorado. Eu era a guardiã silenciosa de um tesouro que eles cobiçavam, e nunca percebi que, aos olhos deles, eu também era apenas um obstáculo. Um obstáculo vivo e respirando entre eles e o estilo de vida que tanto desejavam. Eu dava tudo de mim, acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. Era uma terça-feira à tarde, daquelas silenciosas em que a única companhia é o tic-tac do relógio de pêndulo que fora de Roberto, meu falecido marido. O sol entrava pelas frestas da persiana na sala de estar, desenhando listras douradas no tapete persa que meus filhos, quando crianças, chamavam de mapa do tesouro. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, a de veludo vinho, com um livro no colo,
mas meus olhos estavam perdidos nas memórias que cada objeto naquela sala continha. O som da campainha me assustou. Era raro receber visitas sem aviso. Para minha surpresa, eram Ricardo e Vanessa, juntos. Uma ocorrência tão rara que meu primeiro instinto foi de alegria, um calor bobo se espalhando pelo peito. Mas a alegria morreu antes mesmo de chegar aos meus lábios. Eles não sorriam. Seus rostos carregavam uma seriedade forçada, como atores em um drama ruim. Ricardo segurava uma pasta de couro e Vanessa, um envelope pardo. Eles não me abraçaram, apenas entraram, o cheiro do perfume caro de Vanessa se misturando ao cheiro de cera de abelha e madeira antiga da minha casa. Eles me guiaram até o sofá, um de cada lado, como se eu fosse uma prisioneira frágil. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele sofá, onde eu os aninhei quando tinham febre, onde assistimos a tantos filmes em família, de repente parecia um banco de réus. Ricardo limpou a garganta, o som ecoando no silêncio pesado. Ele abriu a pasta e começou a falar com um tom de falsa paciência, o mesmo tom que usava para explicar por que precisava de mais dinheiro para um de seus investimentos geniais. Ele me disse que estavam preocupados comigo, preocupados com a minha saúde, com a minha segurança. As palavras eram suaves, mas as bordas eram afiadas como vidro quebrado. Vanessa concordava com a cabeça, o olhar fixo em um ponto qualquer da parede, incapaz de me encarar. Então, a primeira mentira veio, cruel e calculada. Ricardo disse, com a voz mais séria do mundo: "Mãe, outro dia você deixou o gás ligado. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Nós ficamos apavorados." Meu sangue gelou. Eu vasculhei minha memória, cada minuto dos últimos dias, das últimas semanas. Eu não havia deixado o gás ligado. Eu tinha um cuidado obsessivo com aquilo, um medo que herdei da minha própria mãe. Eu sabia que era mentira. Uma mentira descarada plantada para me desestabilizar, para me fazer duvidar da minha própria mente. Abri a boca para protestar, para dizer que ele estava enganado, mas minha voz não saiu. O choque foi tão grande que me paralisou. Foi então que Vanessa abriu o envelope pardo e tirou de lá um folheto colorido. As letras grandes e alegres diziam: Vila Harmonia, onde a terceira idade floresce. Havia fotos de idosos sorridentes jogando cartas, pintando e fazendo jardinagem. Uma farsa grotesca. Ela deslizou o folheto para o meu colo e disse, com uma doçura enjoativa: Mãe, encontramos uma solução. Um lugar lindo para o seu bem. Lá você terá amigos, atividades supervisionadas, enfermeiras 24 horas. Nós cuidaremos de tudo aqui. Cuidaremos de tudo aqui. A frase ficou suspensa no ar, carregada de um significado sombrio que eu começava a entender. Asilo. A palavra explodiu na minha mente, estilhaçando qualquer resquício de esperança. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam me descartando, me colocando em um depósito para que pudessem ter acesso livre à casa, aos bens, à herança que meu marido e eu construímos com uma vida de trabalho. A humilhação foi uma onda física. Senti o calor subir pelo meu pescoço, meu rosto corar. Senti minhas mãos, que tanto trabalharam por eles, tremerem de impotência. Olhei de Ricardo para Vanessa, procurando um pingo de remorso, um lampejo do amor que eu lhes dei incondicionalmente. Não encontrei nada. Apenas avidez e uma impaciência mal disfarçada para que eu aceitasse meu destino sem lutar. Eu olhei ao redor da minha sala. O piano de cauda de Roberto no canto, as fotos da família nas estantes, o vaso de cristal que ganhei de presente de casamento. Cada objeto era um pedaço da minha vida, da minha identidade. E eles estavam me dizendo que nada daquilo me pertencia mais, que meu tempo ali havia acabado. A conversa não era uma conversa, era uma sentença. Tentei argumentar, com a voz embargada. Eu disse que estava bem, que não precisava de cuidados, que aquela era a minha casa, mas minhas palavras eram como pedras atiradas contra uma muralha. Eles tinham respostas prontas para tudo, um roteiro ensaiado. Disseram que era teimosia de idosa, que eu não estava vendo a realidade, que eles só queriam o melhor para mim. A frase que me quebrou, a que pulverizou a última partícula de amor materno que ainda resistia, veio de Vanessa. Vendo minha resistência, sua máscara de falsa preocupação caiu, revelando o puro e frio pragmatismo.
Ela suspirou, irritada, e disse com a voz cortante: além do mais, essa casa é grande demais, dá muita despesa. Precisamos ser práticos. Despesa. Naquele instante, o mundo parou, o tic-tac do relógio sumiu, o sol lá fora perdeu o brilho. Tudo o que eu ouvia era aquela palavra ecoando na minha cabeça. Despesa. Eu não era mais a mãe deles. Eu não era a mulher que passou noites em claro cuidando deles, que sacrificou os próprios sonhos para que eles tivessem tudo, que os amava mais do que a mim mesma. Eu era uma despesa, uma conta a ser paga, um obstáculo a ser removido, um item inconveniente no balanço financeiro de suas vidas. A casa não era um lar cheio de memórias, era um ativo imobilizado gerando custos, e eu era a zeladora indesejada desse ativo. Algo dentro de mim se partiu e se solidificou ao mesmo tempo. As lágrimas que ameaçavam cair secaram. A dor lancinante no meu peito se transformou em um bloco de gelo. Eu olhei para os rostos dos meus filhos e pela primeira vez na vida não os reconheci. Vi dois estranhos gananciosos sentados no meu sofá, planejando como liquidar minha vida para financiar seus caprichos. O amor incondicional que eu sentia se evaporou, substituído por uma clareza fria e terrível. Eles não me amavam. Talvez nunca tivessem amado. Eu parei de tremer. Minha coluna se endireitou. Ergui o queixo e olhei diretamente nos olhos deles, um de cada vez. Meu silêncio os desconcertou mais do que qualquer grito ou súplica. Eles esperavam lágrimas, esperavam uma luta frágil. Não esperavam o nada, o vazio gelado que agora me preenchia. Naquele momento, a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer. Os primeiros dias no asilo Vila Harmonia foram um borrão de corredores pálidos, cheiros de desinfetante e o som constante de uma televisão ligada em algum programa de auditório. Eu passava horas sentada perto da janela, não para ver a vida lá fora, mas para tentar encontrar um reflexo da mulher que eu costumava ser. A dor da traição era uma presença física, uma pontada constante no peito que me roubava o fôlego. A voz de Vanessa ecoava na minha mente, cada sílaba da palavra despesa era como um caco de vidro se alojando no meu coração. Eu não era mais uma mãe, uma avó, a matriarca da família Mendes. Eu era um item na coluna de débitos, um problema a ser resolvido, uma despesa a ser cortada. A tristeza, no entanto, é como a água. Se ficar parada, ela apodrece. E eu não podia me dar ao luxo de apodrecer ali. Na terceira noite, enquanto o silêncio do asilo era quebrado apenas pela tosse seca de alguém no quarto ao lado, uma nova sensação começou a borbulhar sob a superfície da minha dor. Era uma curiosidade fria, afiada. Meus filhos me disseram que cuidariam de tudo. Mas o que significava cuidar de tudo para duas pessoas que me viam como um fardo financeiro? A ingenuidade que me fez defendê-los por tantos anos havia sido incinerada por aquela única palavra. No seu lugar, crescia uma semente de desconfiança. Foi quando me lembrei das palavras do meu falecido marido, Roberto. Numa noite chuvosa, anos atrás, enquanto revisávamos alguns documentos, ele segurou minha mão e disse com uma seriedade que me assustou na época: Eliana, se um dia eu não estiver mais aqui e você sentir que as crianças não estão agindo corretamente, prometa que vai ligar para Sofia. Não hesite, ela saberá o que fazer. Naquele tempo, eu achei um exagero, um pessimismo de quem se preocupava demais. Agora, suas palavras pareciam uma profecia, um mapa deixado para trás para que eu não me perdesse. A oportunidade de agir veio de uma forma inesperada. Havia uma enfermeira jovem, Lúcia, cujos olhos carregavam uma gentileza que não pertencia àquele lugar. Ela às vezes se sentava comigo por alguns minutos, falando sobre sua faculdade, sobre seus sonhos. Ela via a pessoa, não a interna. Numa tarde, enquanto me ajudava com o meu lanche, eu segurei sua mão. Minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Eu lhe contei um pedaço da verdade, o suficiente para que ela entendesse minha urgência. Naquela noite ela voltou ao meu quarto depois que as luzes se apagaram. Em sua mão, um pequeno tijolo de plástico preto. Um celular pré-pago, simples, sem acesso à internet, mas com crédito suficiente para fazer a ligação mais importante da minha vida.
Use com cuidado, dona Eliana. E apague o registro das chamadas, ela sussurrou, antes de desaparecer pelo corredor. Aquele aparelho, tão pequeno e insignificante, era a minha arma. Esperei até a madrugada, quando o silêncio era absoluto. Fui para o banheiro, o único lugar com um pingo de privacidade, e disquei o número que sabia de cor. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Eu quase desisti, o pânico subindo pela minha garganta. E então, uma voz sonolenta, mas instantaneamente reconhecível e firme, atendeu. Alô, Sofia Castro falando. Meu corpo inteiro relaxou. Sofia, sou eu, Eliana, eu disse, minha voz embargada. Houve um silêncio do outro lado da linha e então a voz dela voltou, clara e totalmente desperta. Eliana, onde você está? O que aconteceu? Com a voz baixa, contei tudo. A visita, as mentiras, a palavra despesa, o asilo. Cada detalhe que eu havia remoído por dias a fio. Ao final, respirei fundo e fiz o pedido que meu marido previra. Sofia, meus filhos, eles disseram que vão cuidar dos meus bens. Eu não confio neles. Eu preciso que você descubra, Sofia. Preciso saber exatamente o que eles estão fazendo. Roberto me disse para procurá-la. A resposta de Sofia foi imediata, sem um pingo de hesitação ou de julgamento. Eliana, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Roberto era um homem sábio. Considere feito. Vou começar a investigar agora mesmo. Não se preocupe com nada. Apenas se cuide. Eu vou te manter informada através de um canal seguro. Ela me explicou como faria, usando mensagens de texto que seriam repassadas por Lúcia. Antes de desligar, ela disse algo que se tornou meu mantra. Lembre-se de quem você é, Eliana. Você é a esposa de Roberto Mendes. Você é mais forte do que eles pensam. Os dias seguintes foram uma tortura de espera. Eu fingia participar das atividades, sorria para as enfermeiras, comia comida sem gosto, mas minha mente estava a quilômetros de distância. Eu imaginava Sofia em seu escritório imponente, cercada de livros de direito, transformando-se na investigadora implacável que eu sabia que ela era. Eu a via fazendo ligações, acessando registros públicos, contatando o gerente do banco que cuidava das minhas contas. Cada pedaço de informação que ela coletava era uma peça de um quebra-cabeça sombrio que eu precisava ver montado. A primeira mensagem chegou 3 dias depois, lida em um sussurro por Lúcia no canto do refeitório. Consultaram o registro de imóveis da sua casa. Solicitaram uma avaliação de mercado urgente. Meu coração gelou. Avaliação de mercado só significava uma coisa: venda. A segunda mensagem, 2 dias depois, foi ainda pior. Fizeram uma grande retirada da sua conta de investimentos. Alegaram ser para cobrir despesas médicas futuras, suas despesas. A palavra de novo. Só que agora, ela não me feria mais. Ela me alimentava. A raiva era um combustível limpo e potente. Eu quase fui descoberta. Certa noite, Ricardo fez uma visita surpresa. Ele entrou no quarto sem bater, me encontrando sentada na cama, com o pequeno celular na mão, prestes a apagar a última mensagem de Sofia. Meu coração saltou para a boca. Ele me olhou com desconfiança. O que é isso na sua mão, mãe? Por um instante, o mundo parou. A velha Eliana teria gaguejado, se desculpado. Mas a nova Eliana, a mulher que estava sendo forjada naquele lugar, olhou diretamente para ele, escondeu o aparelho sob o cobertor, e disse com uma calma que surpreendeu a mim mesma. É só um controle remoto antigo que achei. Às vezes, eu gosto de apertar os botões, me ajuda a pensar. Ele me estudou por um momento, seus olhos pequenos e gananciosos procurando por qualquer sinal de mentira. Por fim, deu de ombros, convencido da minha senilidade. Tanto faz. Só vim dizer que as coisas estão se ajeitando. Logo você não vai precisar se preocupar com mais nada. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e foi embora. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. A confirmação final veio de Sofia 1 semana depois do início da investigação. A mensagem era curta e brutal. Eliana, eles não estão só planejando, eles já fizeram. Colocaram a casa e todo o conteúdo para ser leiloado online. A data é daqui a 2 semanas. Eles querem liquidar tudo, o mais rápido possível. Eu li e reli as palavras. Não havia mais dúvida,
Não havia mais espaço para a esperança tola de que eu pudesse ter entendido tudo errado. A traição era completa, absoluta e documentada. A dor aguda tinha se transformado em uma clareza gelada. Eles não me viam mais como mãe. Eu não precisava mais vê-los como filhos. Eram apenas adversários em um jogo que eles pensavam já ter vencido. Mal sabiam eles que eu estava prestes a receber as minhas cartas. Eu precisava de provas, precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. Os dias que se seguiram à minha ligação para Sofia foram os mais longos da minha vida. Cada hora se arrastava como uma década, esticada pela ansiedade e pelo silêncio opressor do asilo. Eu passava a maior parte do tempo sentada perto da janela do meu quarto, observando um jardim sem cor e sentindo um nó permanente no estômago. A enfermeira, minha cúmplice silenciosa, me trazia o celular pré-pago todas as noites, mas ele permanecia mudo. Eu sabia que a falta de notícias significava que Sofia estava trabalhando, cavando fundo na verdade que eu temia e precisava conhecer. A incerteza era uma tortura, um veneno lento que me consumia por dentro. Eu tentava me lembrar da casa, do cheiro do meu jardim depois da chuva, do toque suave das teclas do piano do meu Roberto, mas as memórias começavam a parecer distantes, como fotografias desbotadas de uma vida que não era mais minha. Finalmente, em uma tarde cinzenta de terça-feira, a recepcionista me informou que eu tinha uma visita. Meu coração deu um salto doloroso. Quando vi a silhueta de Sofia na porta, alta e impecável em seu terninho escuro, senti um misto de alívio e pavor. Ela carregava uma pasta de couro preta, e a maneira como a segurava, com os nós dos dedos brancos, me dizia que as notícias não eram boas. Ela não sorriu. Apenas entrou, sentou-se na cadeira desconfortável em frente à minha e colocou a pasta sobre a mesinha que nos separava. O som do couro batendo na madeira foi como um golpe de martelo, um decreto. Eu não conseguia falar. Apenas esperei, com as mãos trêmulas no colo. Sofia olhou diretamente nos meus olhos. Sua expressão era uma mistura de compaixão profissional e raiva contida. A voz dela era baixa, mas cada palavra me atingiu como uma pedra. Eliana, eu sinto muito. É pior do que imaginávamos. Ela fez uma pausa, como se me desse um segundo para me preparar para o impacto. Eles não estão apenas cuidando das coisas. Eles iniciaram o processo de venda de absolutamente tudo. A casa, os móveis, as joias que Roberto te deu, tudo está sendo liquidado em um leilão online que acontecerá em 2 semanas. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A confirmação. A verdade nua e crua era uma faca que se cravava no meu peito, girando lentamente. Meus filhos. Meu Ricardo, meu menino. Minha Vanessa, minha princesinha. Eles estavam me apagando. Apagando minha história, minhas memórias. A vida que construí com o pai deles, tudo por dinheiro. As lágrimas que eu vinha segurando por dias finalmente vieram, quentes e amargas, escorrendo pelo meu rosto enrugado. Minha dor não era pelo dinheiro ou pelos objetos, era pela traição absoluta. Era a dor de perceber que eu era apenas um obstáculo, um inconveniente a ser descartado para que eles pudessem viver suas vidas luxuosas. Eu soluçava baixinho, o som patético de um coração se partindo em um quarto estéril de asilo. Sofia esperou meu choro diminuir. Sua presença era uma rocha silenciosa no meio da minha tempestade. Quando levantei a cabeça, exausta e vazia, ela se inclinou para a frente, e pela primeira vez, vi um brilho diferente em seus olhos. Não era pena. Era algo mais forte, algo como aço. Porém, ela disse, e essa única palavra cortou o ar pesado da sala. O Roberto era mais esperto que eles, muito mais esperto. Ela abriu a pasta de couro com um clique decisivo. Lá dentro, não havia apenas papéis, havia o eco do amor e da proteção do meu marido. Eliana, continuou Sofia, sua voz agora firme e cheia de uma energia contida. Roberto sempre desconfiou da índole dos filhos. Ele amava vocês, mas não era cego. Ele deixou um testamento secundário, secreto, registrado em outro estado e confiado a mim.
E junto com ele criou um fundo fiduciário. Ela tirou um documento pesado, com selos e assinaturas. Um fundo no valor de 15 milhões de reais. Eu pisquei sem entender. O número ecoou na minha cabeça. Tão absurdo que parecia uma piada de mau gosto. 15 milhões? Como? Roberto era um homem próspero, mas nunca imaginei algo dessa magnitude. Ele vivia de forma confortável, mas discreta. Sofia pareceu ler minha mente. Ele fez investimentos brilhantes ao longo de décadas, coisas que nem eu sabia até abrir estas instruções após a morte dele. E ele deixou uma condição muito específica para a ativação total deste fundo em seu nome. Ela virou o documento para mim, apontando para uma cláusula sublinhada. Sua voz era clara e cortante. A condição de ativação: evidência clara e irrefutável de negligência, abandono ou exploração financeira por parte dos filhos. Eliana, a sua internação forçada neste asilo e a tentativa de liquidar todo o seu patrimônio não apenas cumpriram a condição, eles a ativaram de forma espetacular. Eu olhei para os papéis, para as palavras impressas em preto no branco, a assinatura do meu Roberto no final da página. E então, algo extraordinário aconteceu dentro de mim. As lágrimas que ardiam nos meus olhos simplesmente secaram, o soluço que estava preso na minha garganta se dissolveu. A dor não foi embora, não. Ela se transformou. O sofrimento líquido e quente começou a se solidificar, a se transformar em algo frio, duro e afiado como um cristal de gelo. Senti minha coluna se endireitar na cadeira. Meu queixo, que tremia de tristeza, ficou firme. Levantei os olhos para Sofia, e a mulher frágil e chorosa que estava ali segundos antes havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma chama fria, calculista e implacável de determinação. O poder que senti naquele momento não vinha apenas do dinheiro. Vinha da premonição do meu marido, do seu cuidado que se estendia para além do túmulo. Era o poder da justiça, a certeza de que o amor dele havia me deixado não apenas com uma fortuna, mas com uma arma. Meus filhos pensaram que estavam se livrando de um fardo. Mal sabiam eles que tinham acabado de despertar um gigante. A mulher ingênua que perdoava tudo, que dava tudo sem pedir nada em troca, essa mulher morreu naquela cadeira de plástico, naquela tarde cinzenta. Em seu lugar, uma rainha destronada acabava de encontrar a chave para reconquistar seu reino. O jogo não tinha acabado. Na verdade, ele estava apenas começando. Eles achavam que eu não tinha nada, mas mal sabiam eles do segredo que meu falecido marido deixou. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. A tristeza que me afogava deu lugar a uma clareza cortante, fria como o aço. O choque da revelação de Sofia não me paralisou, pelo contrário, agiu como um desfibrilador na minha alma. A mulher que chorava de pavor e solidão naquele quarto de asilo havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma estrategista, alimentada pela dor da traição e armada com o legado de amor e previdência do meu falecido marido. Aquela sala de visitas estéril com suas poltronas de plástico e cheiro de desinfetante transformou-se no meu quartel-general. O palco onde eu, Eliana Mendes, a matriarca subestimada, começaria a desenhar a ruína dos meus próprios filhos. Sofia sentou-se à minha frente, não com um olhar de pena, mas com a admiração de quem vê um soldado se reerguer no campo de batalha. Ela espalhou os documentos sobre a mesinha frágil entre nós, e aquelas folhas de papel se tornaram nosso mapa de guerra. A fortuna de 15 milhões de reais não era apenas dinheiro, era poder, era o recurso que me permitiria mover as peças deste tabuleiro com uma precisão cirúrgica. E eu não pretendia desperdiçar um único centavo. A minha vingança não seria um ato de fúria impulsiva, seria uma obra de arte, meticulosamente planejada e executada sem falhas. O primeiro passo, Sofia me explicou, era a invisibilidade. Não podemos aparecer em lugar nenhum, Eliana, ela disse com a voz firme e baixa. Ricardo e Vanessa não podem sequer sonhar que você tem acesso a esses recursos. Para eles, você precisa continuar sendo a velhinha senil e desamparada que eles trancaram aqui. A ideia era criar uma empresa de fachada, uma entidade legal, com um nome genérico, uma empresa que seria a nossa arma secreta. Sofia já tinha tudo em mente, um consórcio de investimentos sediado em outro estado, impessoal e impossível de rastrear até nós.
Essa empresa seria o fantasma que assombraria o leilão dos meus próprios bens. Meu coração não acelerou de ansiedade, mas de uma calma gélida. Eu olhava para Sofia e via a lealdade do meu Roberto personificada. E o que esse fantasma vai fazer, Sofia? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Ele vai comprar tudo, Eliana, ela respondeu, com um brilho feroz nos olhos. Cada lote, cada móvel, cada joia, cada quadro. O piano de cauda do Roberto, a prataria do nosso casamento até os tapetes. E claro, o prêmio principal, a casa. A casa. O santuário das minhas memórias, que eles estavam profanando com sua ganância. A ideia de recuperá-la, de tomá-la de volta sem que eles soubessem, era de uma satisfação indescritível. O plano era diabólico em sua simplicidade. A nossa empresa fantasma daria lances em tudo, sempre um pouco acima dos outros interessados, mas nunca de forma suspeita. Compraríamos de volta cada pedaço da minha vida que eles estavam vendendo a preço de banana. E a parte mais genial, a peça central da minha vingança, era que eles receberiam dinheiro da venda. Eles veriam os valores entrando em suas contas e pensariam que tinham vencido. Comemorariam com champanhe como fizeram na primeira vez, acreditando que haviam conseguido liquidar o patrimônio e se livrar do fardo que eu representava. Eles não saberiam que o dinheiro que estavam recebendo era na verdade o meu próprio dinheiro, uma fração minúscula da fortuna que eu agora controlava. Deixe-os pensar que são milionários, eu disse a Sofia, e um sorriso que não sentia há muito tempo curvou meus lábios. Deixe Ricardo comprar o carro esportivo que ele sempre sonhou. Deixe Vanessa dar entrada no apartamento de luxo que ela acredita merecer. Era crucial que eles mordessem a isca. Eu precisava que eles se afundassem em dívidas e compromissos baseados naquele dinheiro sujo. Eu queria que eles construíssem seus castelos de areia sobre a fundação da traição deles, para que, quando eu puxasse o tapete, a queda fosse mais alta, mais dura, mais espetacular. Enquanto Sofia cuidava da burocracia, da criação da empresa e da preparação para o leilão, eu me dedicava a estudar. Pedi a ela livros sobre finanças e investimentos. Li cada documento que Roberto havia deixado, cada nota de rodapé do testamento secreto. Entendi a genialidade do meu marido. Ele não me deixou apenas dinheiro, ele me deixou um legado de inteligência e estratégia. Eu me sentia mais próxima dele do que nunca, como se ele estivesse ali, ao meu lado, guiando minha mão. A mulher que mal sabia usar o internet banking agora lia relatórios financeiros com um olhar afiado. A idosa frágil que eles descartaram estava se tornando a arquiteta de seu destino. O plano final, o cheque-mate, estava claro na minha mente. Após o leilão, após eles terem recebido o dinheiro e começado a gastá-lo de forma imprudente, eu esperaria. A paciência seria minha maior virtude. Eu os observaria de longe, através dos relatórios de Sofia, enquanto eles se enforcavam com a corda que eu mesma lhes dei. E então, quando estivessem no auge de sua arrogância, quando acreditassem ter se safado completamente, eu convocaria a reunião final. Não aqui, neste asilo, mas no território deles. No luxuoso escritório de advocacia de Sofia, um lugar que impõe respeito e poder, e lá, eu não chegaria como a mãe abandonada. Eu chegaria como a verdadeira dona de tudo. Cada detalhe foi discutido, cada possibilidade foi analisada. Não havia espaço para erros. A dor em meu peito não havia desaparecido, mas agora ela tinha um propósito. Ela era o combustível para o meu motor. Eu não estava fazendo isso apenas por vingança. Estava fazendo por justiça. Pela memória do meu marido. Pela minha dignidade. E para ensinar a Ricardo e Vanessa a lição mais dura de suas vidas, que nunca se deve subestimar a mulher que lhes deu a vida. Eles plantaram a ganância e a traição, e a colheita seria a ruína absoluta. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. As semanas que se seguiram ao leilão foram as mais longas da minha vida. Mas não eram semanas de tristeza, e sim de uma paciência predadora. Eu aprendi a esperar, a observar, a me tornar parte da mobília sem graça daquele asilo, um fantasma no corredor que ninguém realmente enxergava. Enquanto meus filhos celebravam o que eles acreditavam ser a maior vitória de suas vidas, eu tecia os fios da ruína deles em silêncio.
Cada dia era um exercício de autocontrole, uma meditação sobre a vingança que estava por vir. O plano que Sofia e eu traçamos não era sobre impulso ou raiva, era sobre precisão cirúrgica. E a primeira fase, a mais crucial, era deixá-los acreditar que haviam vencido de forma esmagadora. Sofia me ligava pontualmente, sua voz um bálsamo de profissionalismo no meu deserto de paciência. As notícias que ela trazia eram exatamente as que eu esperava. Ricardo, meu impulsivo Ricardo, não esperou nem uma semana. O dinheiro da venda da casa mal havia caído na conta, e ele já estava desfilando em um carro esportivo importado, vermelho e barulhento, a personificação de sua arrogância sobre rodas. Sofia me enviou uma foto. Eu olhei para aquele carro e não vi luxo, vi a primeira parcela da dívida que ele ainda nem sabia que tinha comigo. Vanessa foi mais discreta. Deu uma entrada exorbitante em um apartamento de cobertura, em um bairro onde ela sempre sonhou morar. Um lugar onde o status social era medido pelo código postal. Ela inundou suas redes sociais com fotos da vista, das caixas de champanhe, da celebração de sua nova vida. Eles estavam fazendo exatamente o que eu previ. Estavam se afogando em dívidas e ostentação, acreditando que a fonte era inesgotável. Eles não estavam investindo, estavam queimando dinheiro. Queimando a memória do pai, queimando os anos do meu sacrifício. E eu de minha cadeira na sala comunitária, assistia a tudo com uma calma gelada. A isca estava na água, e os peixes famintos estavam circulando. Então, eles vieram me visitar. Foi cerca de um mês depois do leilão. O cheiro do perfume caro de Vanessa invadiu a sala de visitas, um aroma sintético e agressivo, que não combinava em nada com o cheiro de desinfetante e solidão do lugar. Ricardo usava um relógio de pulso que valia mais do que o salário anual da enfermeira que cuidava de mim com tanto carinho. Nas mãos eles traziam um buquê de margaridas baratas, já meio murchas como se tivessem sido compradas por obrigação no sinal de trânsito. Foi o insulto perfeito, a cereja no bolo da presunção deles. Eu os recebi com a performance da minha vida. Encolhi meus ombros, curvei minhas costas e adotei um olhar vago, perdido. Deixei minha mão tremer um pouco ao pegar o buquê. Agradeci com uma voz fraca, quase um sussurro. Eles se sentaram à minha frente, transbordando uma falsa compaixão que era quase palpável. Ricardo começou, com aquele tom paternalista que ele sempre usava quando queria algo. Ele disse que eu parecia bem, que o lugar parecia estar cuidando de mim. E então, ele lançou a primeira farpa, disfarçada de boa notícia. Com um sorriso que não alcançava os olhos, ele se inclinou e disse que eu não precisava me preocupar com nada, pois eles estavam investindo o dinheiro da família com muita sabedoria. Ele me contou sobre o excelente negócio que fez em um carro que, segundo ele, era um ativo que valorizaria com o tempo. Eu quase sorri. Um carro de luxo como um ativo. Ele continuava o mesmo tolo de sempre. Eu apenas assenti, com um sorriso débil. Que bom, meu filho. Seu pai ficaria orgulhoso de ver como você é inteligente com dinheiro. A mentira saiu tão fácil. Eu vi o peito dele estufar de orgulho. Ele acreditou. Claro que acreditou. A arrogância é o melhor véu para a verdade. Vanessa então tomou a palavra. Ela falou sobre como era importante ter um porto seguro, um lugar para chamar de seu. Falou do novo apartamento como se fosse um castelo conquistado por mérito próprio. Ela descreveu a decoração, a vista, a piscina no terraço, olhando para mim como se eu não pudesse nem compreender a magnitude de tal conquista. É importante para o futuro da família, mamãe. Um patrimônio sólido, ela disse com a maior naturalidade do mundo. Patrimônio. Ela estava usando o dinheiro que roubou de mim para construir um castelo de areia, e o chamava de patrimônio. Cada palavra deles era um prego a mais em seu próprio caixão financeiro, e eu era a carpinteira silenciosa, apenas observando o trabalho ser feito. Eu forcei meu rosto a assumir uma expressão de confusão branda, a mesma que eles tanto esperavam ver. Inclinei a cabeça, como se estivesse tentando processar uma informação complexa, e murmurei que ficava feliz por eles. Fico tão feliz que vocês estejam se cuidando. Não se preocupem com a mamãe. A mamãe está bem aqui. Tem comida, tem uma cama. O que mais uma velha precisa? A frase foi a isca final. Eu vi o alívio nos olhos deles. A culpa, se é que existia alguma, se dissipou completamente.
eu tinha dado a eles a absolvição que precisavam. Eu era apenas a velha mãe, conformada e senil, feliz em seu cantinho enquanto eles viviam a vida que acreditavam merecer. Eles me viram não como uma pessoa, mas como um problema resolvido, uma conta paga. Eles ficaram por mais alguns minutos, falando sobre planos de viagens, jantares caros e outras frivolidades. Eu ouvia tudo, minha mente um ábaco, calculando o custo de cada capricho. Por fora, eu era a matriarca decrépita. Por dentro, eu era a credora deles, anotando cada centavo em um livro de contas invisível. Quando se levantaram para ir embora, Ricardo deu um tapinha condescendente no meu ombro. A gente volta em breve, mãe. Fique bem. Vanessa nem me tocou. Apenas acenou, já com o celular na mão, provavelmente atualizando suas redes sociais sobre o ato de caridade que acabara de cometer. Eles saíram de lá com os ombros para trás, convencidos de que a velha mãe estava exatamente onde eles queriam, neutralizada, senil e inofensiva. Assim que a porta se fechou, a mulher frágil se dissolveu. Endireitei a coluna na cadeira, a dor nas costas que eu fingia sentir desapareceu instantaneamente. O olhar vago foi substituído por uma chama fria e dura. Peguei o buquê murcho e o joguei na lixeira ao lado da minha cadeira, sem a menor cerimônia. Olhei pela janela e vi o carro vermelho de Ricardo saindo do estacionamento, o motor roncando como um animal vaidoso. Eles estavam felizes. Estavam no topo do mundo. Um mundo que eu havia comprado para eles, e do qual eu estava prestes a tomar as chaves. A armadilha estava montada, a porta estava se fechando, e eles haviam entrado nela dançando. Eles morderam a isca, convencidos de que tinham vencido. Mal podiam esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. O dia da reunião final chegou, não com a tempestade que se anuncia, mas com a quietude fria e cortante que precede a execução. O cenário escolhido por Sofia não era a minha antiga casa, cheia de fantasmas e memórias, mas o coração do seu poder. Uma suntuosa sala de conferências no último andar do seu escritório de advocacia. As paredes eram de vidro, revelando a cidade que se estendia lá embaixo, indiferente ao pequeno drama que estava prestes a se desenrolar. A mesa de mogno polido era longa e imponente, e as cadeiras de couro preto pareciam tronos de um tribunal. Eu não cheguei de cadeira de rodas, nem com o olhar vago e perdido que eu havia ensaiado por semanas. Cheguei vestindo um taier de linho azul marinho, a cor da confiança e da autoridade. Meus cabelos prateados estavam presos em um coque elegante, e a única joia que eu usava era o discreto colar de pérolas que Roberto me deu em nosso 20º aniversário de casamento. Sentei-me na cabeceira da mesa, o lugar que por direito era meu, e esperei. Sofia sentou-se à minha direita, uma fortaleza de calma profissional, com várias pastas de couro alinhadas à sua frente. Cada uma delas era um prego no caixão das ambições dos meus filhos. Quando Ricardo e Vanessa entraram, o contraste foi quase cômico. Ricardo usava um relógio de ouro que era grande demais para o seu pulso, um troféu vulgar de sua suposta vitória. Vanessa estava envolta em um vestido de grife, o tecido gritando o preço que ela não podia pagar. Eles entraram com a arrogância de conquistadores, mal me olhando. Para eles, eu era apenas um detalhe burocrático, a assinatura final em um formulário que os libertaria para sempre. Ricardo sentou-se, batucando os dedos na mesa impaciente. Ele olhou para Sofia e disse, com um tom de quem fala com uma empregada: "Vamos acabar logo com isso, doutora. Temos um jantar importante." Vanessa forçou um sorriso na minha direção. "Como você está, mamãe? O lugar novo está te tratando bem?" A condescendência em sua voz era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Eu apenas assenti lentamente, mantendo minha expressão neutra. A melhor parte da vingança é a paciência. Sofia pigarreou, abrindo a primeira pasta. Sua voz era neutra, precisa, a voz de uma cirurgiã antes do primeiro corte. "Bom dia. Estamos aqui para finalizar a partilha dos bens da família Mendes, conforme solicitado pelos herdeiros Ricardo e Vanessa Mendes." Ela deslizou alguns papéis pela mesa. "Conforme os registros do leilão e das vendas privadas, vocês receberam um total líquido de R$ 2 milhões pela venda de todos os ativos.
Um sorriso largo se espalhou pelo rosto de Ricardo. Ele trocou um olhar triunfante com Vanessa, que já sonhava com a decoração da cobertura. Eles haviam conseguido. A velha estava no asilo, e o dinheiro estava na conta deles. Era o fim da história. Ou assim eles pensavam. Foi então que a voz de Sofia mudou. O tom profissional deu lugar a um fio de aço. Ela fechou a primeira pasta com um clique suave e abriu a segunda. No entanto, ela continuou, e essa única palavra pairou no ar carregada de eletricidade. Há uma questão final a ser resolvida, a identidade do comprador. Ricardo bufou. E o que isso importa? O dinheiro está conosco. O comprador pode ser quem for. Sofia o ignorou, seus olhos fixos nos meus por um breve segundo, um sinal de que o espetáculo estava para começar. Por uma questão de transparência total, devo informar que todos os lotes, incluindo a propriedade principal, as obras de arte e as joias da família, foram adquiridos por um único consórcio representado por mim. Vanessa franziu a testa. Representado por você? Para quem? Algum investidor estrangeiro? Sofia pegou um documento da segunda pasta e o virou para eles. Era o contrato de compra final. O consórcio que adquiriu a totalidade do patrimônio de vocês chama-se Recomeço Empreendimentos. E a única sócia e beneficiária deste consórcio é a minha cliente. Ela fez uma pausa dramática saboreando o momento. A senhora Eliana Mendes. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Foi o som de dois mundos desabando. A cor sumiu do rosto de Ricardo. A boca de Vanessa se abriu, mas nenhum som saiu. Eles olharam de Sofia para mim, seus cérebros tentando processar uma informação que simplesmente não se encaixava em sua realidade. Eu, a mãe, frágil, senil, descartada. Eu, a compradora. Ricardo foi o primeiro a quebrar, com uma risada nervosa. Isso é uma piada. De onde ela tiraria esse dinheiro? Nós controlamos tudo. Foi a minha deixa. Sofia abriu a terceira e última pasta. É aqui que vocês se enganam, disse ela, sua voz agora fria como gelo. Roberto Mendes era um homem brilhante e desconfiado. Ele deixou um testamento secundário, secreto, e um fundo fiduciário de 15 milhões de reais, administrado por mim. Ela empurrou os documentos pela mesa. A cláusula de ativação era muito clara. Evidência de negligência, abandono ou exploração financeira por parte dos seus herdeiros diretos. Ao internar sua mãe à força em um asilo para liquidar os bens dela, vocês não apenas provaram sua ganância, vocês ativaram a cláusula. Eu vi o entendimento, a mais pura e abjeta compreensão, amanhecer nos olhos deles. Não era apenas sobre a casa. Era sobre uma fortuna que eles nunca souberam que existia. Uma fortuna que agora estava, para sempre, fora do alcance deles. Todo o patrimônio que vocês venderam, eu disse falando pela primeira vez, minha voz firme e clara, sem um pingo de tremor, retornou para mim. O dinheiro que vocês receberam e gastaram, agora é uma dívida. Uma dívida com o meu fundo. Vanessa começou a chorar. Não eram lágrimas de remorso, mas de pura e frustrada ganância. Mãe, como você pôde? Nós somos seus filhos. Ricardo levantou-se de um salto, o rosto vermelho de fúria. Isso é ilegal, você nos enganou, sua velha. Eu o encarei, e pela primeira vez na vida, eles viram quem eu realmente era. Não a mãe boazinha. Não a viúva frágil, mas a herdeira do legado de Roberto Mendes, um homem que nunca subestimou a maldade humana. Enganei? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Eu apenas observei vocês se enforcarem com a própria corda que me deram. Vocês me disseram que precisávamos ser práticos. Pois bem, eu aprendi a lição. Esta é a consequência prática das escolhas de vocês. A expressão no rosto deles quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. O silêncio que se instalou na sala de conferências da doutora Sofia era mais pesado do que qualquer pedra. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Os sorrisos presunçosos de Ricardo e Vanessa se desmancharam, escorrendo por seus rostos como cera derretida. A primeira a quebrar o silêncio foi Vanessa. Sua voz, antes cheia de desprezo, agora era um fio agudo de pânico. Ela gaguejava sobre o sinal que havia dado para o apartamento de luxo, um valor que representava uma fatia considerável do dinheiro que ela achava possuir.
Ricardo, por sua vez, ficou pálido. Seus olhos saltaram das órbitas, e ele começou a balbuciar sobre o carro esportivo importado que havia acabado de comprar, o símbolo de seu suposto sucesso. Eu observei, sem piscar. Onde antes haveria um coração apertado de mãe, agora havia apenas um vácuo gelado. A mulher que perdoaria tudo havia sido enterrada naquele asilo. Doutora. Sofia, impassível como uma estátua de mármore, pigarreou. Com uma frieza cirúrgica, ela explicou a situação. O dinheiro que eles receberam e gastaram não era um presente. Era um adiantamento contra a venda de bens que, legalmente, nunca deixaram de ser meus. Portanto, cada centavo que eles torraram no último mês não era uma herança, mas sim uma dívida. Uma dívida substancial, com juros, para com o fundo fiduciário em meu nome. A palavra dívida ecoou na sala, e eu vi o último resquício de arrogância abandonar seus corpos. O que restou foi puro e abjeto terror. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de cenas que pareciam saídas de um filme sobre justiça divina. Recebi os relatórios de Sofia como boletins de uma guerra que eu já havia vencido. Vi a foto do carro de Ricardo sendo guinchado da frente de seu prédio, o alarme disparando inutilmente enquanto ele gesticulava, desesperado na calçada. Recebi a cópia da notificação de despejo de Vanessa, seu sonho de um apartamento com vista para o parque, se transformando em um pesadelo burocrático. Eles tentaram usar os cartões de crédito, mas as transações foram recusadas. Tentaram ligar para os amigos, que haviam impressionado com sua súbita riqueza, mas encontraram apenas caixas postais e desculpas esfarrapadas. Desesperados, eles fizeram o que sempre faziam quando o mundo desabava. Correram para a mamãe. Mas a mamãe não estava mais no asilo. Eles foram até a minha casa, a casa que eles venderam sem pensar duas vezes. Encontraram-me na varanda, supervisionando um serralheiro que trocava a fechadura da porta da frente. O homem, um senhor de bigode grisalho, olhou para a cena e me deu um pequeno aceno de cabeça, um gesto silencioso de cumplicidade, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Ricardo e Vanessa se aproximaram, seus rostos contorcidos pela humilhação e pelo desespero. Eles choraram. Eles imploraram. Falaram sobre família, sobre perdão, sobre o sangue que compartilhávamos. Usaram todas as palavras que haviam perdido o significado no dia em que me sentenciaram ao abandono. Eu os deixei falar e esgotar seu repertório de manipulação. Quando terminaram, olhei para eles, um de cada vez, e não senti uma gota de pena. Apenas a certeza de que estava fazendo o que era certo. Com a voz firme e clara, a mesma voz que eles haviam ignorado por tantos anos, eu disse: "Vocês me ensinaram a ser prática. Esta é a consequência das suas escolhas." Então, eu me virei, entrei na minha casa e fechei a porta. O clique da nova fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Eles finalmente tiveram o que mereciam, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. Passaram-se 6 meses desde o dia em que fechei aquela porta. 6 meses desde que o som das súplicas dos meus filhos se tornou apenas um eco distante. A casa, que antes era um mausoléu de memórias dolorosas e sacrifícios não reconhecidos, agora respira. Eu a renovei, mas não com luxo. Fiz o contrário. Tirei o excesso, os móveis pesados que guardavam o pó de uma vida que não era minha. Pintei as paredes de cores claras, e agora a luz do sol entra sem pedir licença, iluminando um espaço que finalmente me pertence. Onde antes ficava a sala de jantar, que só via a família reunida em ocasiões de interesse, hoje funciona a sede da Fundação Recomeço. Um nome que escolhi porque foi exatamente o que a vida me deu. Usando os recursos que meu falecido marido tão sabiamente protegeu, criei um santuário. Um lugar que oferece apoio jurídico, abrigo temporário e, acima de tudo, dignidade para idosos que, como eu, foram descartados por aqueles que mais deveriam amá-los. O som que agora preenche esta casa não é o do silêncio constrangedor ou de pedidos de dinheiro, mas o de conversas, de risadas e do tilintar de xícaras de chá entre novos amigos. Eu não sou mais a Eliana frágil, a mãe que vivia para agradar. Aquela mulher morreu no dia em que a porta do asilo se fechou às minhas costas. A vingança, eu percebi, não foi o meu objetivo final. Foi a ferramenta.
foi a chave que usei para me libertar de uma prisão emocional que eu mesma ajudei a construir, tijolo por tijolo, com meu amor cego e minha dedicação sem limites. O poder que meu marido me deixou não estava apenas nos 15 milhões de reais. Estava na permissão para que eu finalmente me colocasse em primeiro lugar. Às vezes, quando a noite cai, eu me pergunto sobre Ricardo e Vanessa. Não sinto ódio nem mesmo mágoa. O que sinto é um vazio onde antes havia um amor incondicional, um espaço limpo. Eles seguiram seus caminhos, arcando com o peso de suas dívidas e de suas escolhas. Eu não lhes desejo mal, mas também não lhes ofereço mais o meu bem. A lição mais dura que eles me ensinaram foi que o perdão, às vezes, é simplesmente seguir em frente e deixar que cada um colha o que plantou. Hoje, minha vida é preenchida por propósitos reais, por abraços sinceros de pessoas que ajudei. Pela paz de saber que minha dor foi transformada em força, e minha solidão em comunidade. Eu não me vinguei para destruí-los, eu me libertei para me reconstruir. E nesta nova vida, eu sou a arquiteta, a administradora e a única moradora do meu próprio bem-estar. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.